Saudações, galera, beleza? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo de sociologia, hoje nós vamos estudar um pouco sobre o neocolonialismo e vai lá. O neocolonialismo e a constituição, ou a estruturação, ou a construção da antropologia. Fechado? E aí, me acompanham nessa aventura? Vamos lá, eu vou fechar aqui a webcam para que a gente avance nos tópicos. Bom, neocolonialismo e a constituição da antropologia. Primeiro ponto. Primeiro eu vou explicar para vocês alguns aspectos relevantes dentro da história, mas levando em consideração o pedido de alguns alunos, em especial de Pedro Juan, que solicitou aulas mais curtas, mais densas, mais compactadas, melhor dizendo, para facilitar o entendimento. Então, eu tentarei ser o mais breve possível para a gente entender todos esses pontos sem deixar nada de fora. Vamos lá. Bom, primeiro, antes de entender o neocolonialismo, é preciso primeiro entender a ideia de colonialismo. Se a gente parar para pensar no termo colonialismo, a gente tranquilamente já o localiza historicamente ali no século XIX, no final do século XV, 1492, né, com as primeiras navegações espanholas, e depois a partir do século XVI. O que é esse colonialismo? Quando inicialmente Espanha e Portugal se lançam em alto mar em busca de novos mundos, na descoberta de novas terras. A princípio, como todos vocês sabem por estudarem história, que o objetivo não era esse, o objetivo era encontrar outro caminho para as Índias, de preferência por mar, nesse caso. Mas aí eles acabam descobrindo outras terras, dentre essas terras estão, óbvio, a América do Sul e, por consequência, o Brasil. A América do Sul descoberta pelos espanhóis e o Brasil, em particular, descoberto né, por Portugal ou por portugueses. Bom, esse colonialismo, ele foi um colonialismo exploratório que deu origem a todos os países que compõem a América Central e a América do Sul, e no caso do colonialismo português, que deu origem ao Brasil, com toda a sua extensão de proporções continentais. Ponto. Esses países foram alcançando suas liberdades, suas independências, e aí eu gostaria de enfatizar independências entre aspas, ao longo desses séculos que se seguiram. A independência brasileira, por exemplo, no século XIX. Quando a gente para pensar na ideia de neocolonialismo, como o próprio nome já nos põe em xeque, neo, novo, ou new, se vocês levarem para o inglês, novo colonialismo. Então, novo colonialismo. E que novo colonialismo é esse? Do que ele é fruto? Como ele se constitui? Bom, esse novo colonialismo, ele surge de pontos específicos para reflexão. Então eu vou voltar lá no slide para ler um tópico para vocês, para que vocês consigam tranquilamente transitar pelo texto, lembrando da aula, para facilitar o entendimento. Tranquilo? Vou fechar aqui e a gente vai para lá. Bom, a necessidade de novos mercados e de áreas que fornecessem matérias-primas, fontes de energia e locais de produção fora do velho continente trouxeram como consequência a partilha do território africano e asiático. Vamos lá. Lembrem-se de um aspecto que vocês estudaram na aula passada, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, galera, ela reestruturou, de certa forma, a maneira como se produzia no mundo, a maneira como se produzia mercadoria no mundo. Se antes o trabalho era artesanal e a produção restrita a algumas peças que eram vendidas normalmente no comércio local, a partir da Revolução Industrial, nós temos uma produção em larga escala.
Então, se você tem uma produção em larga escala, você precisa necessariamente não apenas de mais matéria-prima, mas também de um mercado consumidor para absorver toda essa dinâmica que está sendo produzida, esses produtos que estão sendo gerados. E, como vocês bem sabem, esse contexto é amplo. Eu vou pontuar alguns aspectos para que vocês apenas entendam, de modo geral, a importância que a Revolução Industrial teve nesse processo todo. Se restarem algumas dúvidas, aí vocês anotam no caderno, porque aí a gente vai sanar daqui a 15 dias numa live só para tirar dúvidas. Fechado? Então vamos adiante. Primeiro ponto. A Inglaterra, quando ela começa a produzir, a Inglaterra principalmente quando ela começa a produzir absurdamente, ela precisa necessariamente de um mercado consumidor. Ela precisa necessariamente, isso aqui é vírus, gente, desculpa, mas não tem como tirar por hora. Ela precisa do mercado consumidor. E aí o que é que ela faz? Lá em 1850, ela toma uma ação diretamente ligada a nós, brasileiros. Quando, em 1850, ela proíbe o tráfico negreiro. Okay? Ela diz, olha, se eu encontrar com a minha marinha qualquer navio que esteja traficando africanos para serem escravizados no Brasil, na colônia portuguesa, o Brasil já é independente, mas ainda cheio de vínculos, porque a gente era independente e quem nos governavam eram portugueses. Então, eu vou afundá-los. No primeiro momento a gente pode pensar assim, caramba, os ingleses eram extremamente benevolentes e estavam preocupados com os direitos humanos. Não, não era isso. Ele entende que escravo não consome. E como ele queria, de certa forma, ampliar a todo custo os mercados consumidores, era necessário acabar, por exemplo, com o abastecimento da escravidão. Em outros espaços, óbvio, não apenas a Inglaterra foi fruto, óbvio, ela foi o epicentro da Revolução Industrial, mas depois dessa revolução ela vai atingindo outros países ali no centro da Europa e gerando nesses países a necessidade de ampliar esses mercados. E aí, qual é a possibilidade de ampliar esses mercados? Se a América, de certa forma, já estava ali independente, restava a África e restava a Ásia. E é para onde exatamente essa galera vai? Para a África e para a Ásia. De que forma essa galera vai? Primeiro, a gente precisa entender que as empresas começaram a se tornar muito grandes, muito, muito grandes mesmo. E já não bastava apenas o capital delas mesmas, o capital acumulado com suas relações comerciais. Então, elas começaram a receber financiamento de bancos. E aí, quer queira, quer não, o patrimônio, o poder dessas empresas se tornaram gigantescas. E elas puderam, por exemplo, partir para outros territórios para explorar mão de obra, para explorar matéria-prima, para explorar um mercado consumidor novo. E é aí que começam a se estruturar, meu Deus, que chatice isso aqui. Começam a se estruturar o chamado neocolonialismo. Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo ponto. Bom, o capital concentrou-se nas grandes empresas, que passaram a dominar determinados ramos de produção e formaram os oligopólios, ou seja, os trusts e os cartéis. Bom, essas empresas foram crescendo e tomando proporções cada vez maiores, e como elas eram muito grandes, elas automaticamente dominavam o mercado de determinados setores. E, dominando esse mercado, acabavam criando os trusts e os cartéis. Cartéis são muito próximos à ideia do conceito, mas é como se uma empresa ela determinasse ou dominasse a maior parte das estruturas comerciais dentro de um determinado ramo, e aí ela estabelecesse os valores de venda, ela estabelecesse os preços. E como não havia uma concorrência significativa,
automaticamente quem determinava quanto seria cobrado por um determinado produto eram essas empresas. Tranquilo? Bom, dentro dessa lógica, então, consolidava-se o capitalismo financeiro, ou seja, a fusão, a junção do capital dos bancos, o dinheiro que os bancos emprestavam a essas empresas, com o capital industrial e comercial, ou seja, a instalação física das indústrias e a produção para o comércio, para gerar fluxo de capital, ou seja, dinheiro, para ser não apenas devolvido a esses bancos com suas taxas de juros, mas principalmente reinvestido no desenvolvimento e consolidação dessas grandes empresas. E é aí que ocorre a partilha, ou seja, a divisão do território asiático e do território africano nas chamadas áreas de colônias. É interessante que vocês deem uma olhada no livro de vocês. Meu Deus, isso é muito chato. É interessante que vocês deem uma olhada no livro de vocês, porque tem um mapa, salvo engano, na página 47, em que os referidos países acabam cada um recebendo uma determinada parte em territórios dos países africanos. Então lá está bem distribuído todos esses aspectos e fica mais claro. Eu sou péssimo com decorar esses pontos específicos de nomes apenas. Mas em que momento isso se torna oficial? Bom, como o continente africano e o continente asiático estão sendo divididos, as potências europeias começam a, cada um pega uma fatia desses territórios e garantiam, de certa forma, a manutenção dessas colônias. De que forma? Ocupando essas colônias. Então eles iam para lá, mandavam uma parte de população, montavam um governo, estruturavam uma burocracia, ou seja, pessoas para trabalharem nesse governo e organizavam o funcionamento da produção naqueles países. Com isso, de certa forma, eles garantiam a posse sobre aquelas colônias. Mas essa divisão ela se torna ratificada, ou seja, confirmada e reconhecida pelos outros na Conferência de Berlim de 1885, quando ali ocorre uma espécie de, bom, de fato, esses territórios que eu ocupei são meus enquanto país. Então, a Alemanha fica com a sua fatia, a Inglaterra com a sua, a França, a Holanda. Esses países vão cada um tomando posse de determinados territórios, tanto na África quanto na Ásia. Tranquilo até aqui? Vamos adiante. Como eu disse antes, a Conferência de Berlim. Gente, olhem os números e vejam como eles são absurdos. Em 1905, os europeus dominavam 90,4% do território africano, 56,6% do território asiático, 100% do território australiano e 98,8% da Polinésia. Ou seja, esses países europeus acabaram absorvendo partes gigantescas do território desses espaços, do continente africano, do continente asiático, da Austrália e da Polinésia. Então, existe um domínio muito vasto. Mas, apesar de perambularem por todos esses espaços, eles acabavam não entendendo as diferenças desses povos para suas referências sociais. Então, daí, por exemplo, volto lá, a gente pensar a poligamia, que é, na verdade, uma espécie de, por exemplo, casamento com mais de um homem ou com mais de uma mulher, as rivalidades tribais, as lutas entre as tribos, as brigas, as guerras, o analfabetismo e os rituais religiosos diversos, completamente diferente do catolicismo da Europa, criaram um choque cultural nos europeus. Eles olhavam para aquilo e eles não conseguiam entender. Eles olhavam para aqueles aspectos culturais e eles não conseguiam entender. Por que eles não conseguiam entender? Porque os europeus ignoravam que cada sociedade tem sua cultura, que não pode ser medida ou classificada. Olha que coisa interessante.
Os europeus viajados, como é que eu posso colocar, que já haviam explorado outros povos, aqui na América, por exemplo, ainda tinham muita dificuldade de entender essa diversidade cultural dos povos que eles acabavam colonizando. Então, todos esses rituais, todos esses aspectos da cultura desses vários povos geravam um questionamento, uma dúvida de como proceder diante dessa variedade de cultura. E aí surge uma pergunta central: como estudar esses povos? E aí a resposta mais plausível, a resposta mais organizada é, naturalmente, o surgimento de uma ciência. O que é interessante, galera, abre um parêntese aqui para vocês entenderem bem tranquilo. Quando na época do colonialismo, lembra? Século XV, final do século XV, início do século XVI? Então, era muito comum que os europeus viessem, mandassem, né, homens curiosos, aventureiros, para perambular, para caminhar, para conhecer o território e para conhecer também, de certa forma, a população. Esses homens vinham munidos de suas cadernetas e de suas anotações e iam observando tudo, anotando tudo e mandando tudo isso para a Europa. Era uma forma dos europeus tomarem conhecimento desse novo mundo, dessas novas terras e, por consequência, dos povos que aqui habitavam. Dentro desse contexto, ali, isso século XVI, XVII, a gente tem agora um avanço. Por que um avanço? Porque começa a ser uma necessidade para consolidar esse neocolonialismo. Por que uma necessidade? Porque era necessário, que era importante entender esse povo que estava agora sendo colonizado no final do século XIX e início do século XX. Pô, é aí que surge a antropologia. Da mesma forma que a sociologia surgiu na Europa, na tentativa de explicar todos aqueles movimentos sociais que estavam surgindo, as transformações sociais que estavam surgindo, fruto da Revolução Francesa, fruto da Revolução Inglesa, só que a sociologia, de certa forma, ela nasceu estudando o seu povo local, ou seja, o europeu. E a antropologia, ela nasce quase sob a mesma perspectiva, só que para estudar não o povo europeu, mas o povo dos lugares onde o europeu estava colonizando. E com que finalidade? Com a finalidade de, melhor conhecendo essas populações, terem mais facilidade de explorá-las, de subjugá-las, de colocá-las para atender às demandas dos europeus. Então, se a gente parar para pensar, o conceito básico de antropologia seria ciência da alteridade. Alter, outro. Então, se você parar para pensar, a ciência do outro, ela vai investigar as particularidades culturais de um outro povo. Tranquilo até aqui? Então, vamos adiante. Vou fechar a webcam. Bom, a antropologia, como eu disse, ciência da alteridade, estuda a particularidade de sociedades que fossem diferentes das europeias da época. Logo, a antropologia coube o estudo da cultura e das particularidades do povo não europeu, da galera que não era da Europa. E aí, como é que a gente vai estudar, como é que a gente vai pensar esse não europeu? Aí entram dois aspectos importantíssimos, dois conceitos: o evolucionismo e o etnocentrismo. Lembrando que a gente está falando do contexto do final do século XIX e início do século XX. E aí, um dos critérios para determinar esses povos que surgiu ali naquele momento foi o critério da evolução, que classificava, de certa forma, as civilizações mais simples, ou seja, as civilizações africanas e asiáticas, como menos evoluídas. E classificava as civilizações mais complexas, ou seja, a civilização europeia, como mais evoluída.
O que é interessante é compreender as civilizações africanas e asiáticas facilitaria as intenções do europeu ou dos europeus de explorar os povos dessas regiões e de integrá-los aos padrões e valores industriais e urbanos da Europa. Galera, não se enganem, por favor. Esse integrar esses povos a esse modelo industrial e urbano como ainda inferiores, como de certa forma ainda funciona até hoje, como estrangeiro que vai para lá executar trabalho que os nativos não querem. Gari, passeador de cachorro com cachorro, faxineiro, barman, é, todos esses trabalhos, esses subempregos, esses empregos que colocam sob o aspecto apenas da sobrevivência, remuneram apenas para a sobrevivência. Então percebam, eles estudavam esses nativos na tentativa de entender e explorá-los melhor. Tranquilo até aqui? Aí a gente chega no conceito de etnocentrismo, cunhado pelo William Graham Summer, Graham é massa, William Graham Summer, em sua obra Folkways. Meu inglês vocês sabem, né? Péssimo. Explica que o indivíduo etnocêntrico é aquele que só consegue encontrar sentido nas culturas alheias quando as compara com sua própria cultura. Ou seja, o que é que o Summer está querendo nos dizer? Ele está dizendo que o indivíduo etnocêntrico, ou seja, aquele que está limitado à sua cultura, que acha que sua cultura é o centro de tudo que existe, ele olha para outras culturas completamente diferentes da dele e ele só consegue encontrar um sentido para essa cultura na medida em que ele compara essa cultura com a dele. E todas as vezes que ele compara com a dele é a evoluída, é a referência, é o modelo de civilização, e a dos outros é a inferior. E que só vai melhorar quando se aproximar do modelo da dele, ou seja, civilizada, urbana, industrializada. Tranquilo? É desse conceito de etnocentrismo e desse contexto que surge a chamada antropologia evolucionista, que defende que os povos mais simples, como eu tinha colocado lá acima, são menos evoluídos. Ou quando você pensa, por exemplo, lembra aí das civilizações africanas, com sua ideia de poligamia, com seus ritos religiosos, com seus conflitos tribais. Na cabeça do europeu, essas civilizações mais simples, elas eram menos evoluídas, elas não tinham chegado no nível de compreensão da realidade que os europeus já tinham. E eles, europeus, que viviam em cidades, que trabalhavam em fábricas, que compartilhavam uma urbanidade, se consideravam mais evoluídos do que essas pessoas que viviam em territórios campesinos, em áreas rurais, sobrevivendo do que a terra produzia. E o ponto negativo dessa antropologia evolucionista é que ela categorizou esses povos mais simples num nível baixo das relações sociais e, óbvio, o europeu no topo dessa hierarquia, como o povo mais evoluído do mundo. Há controvérsias. Vamos ao último slide. Bom, e aí, como é que a gente relaciona tudo isso com o contexto histórico que estava posto ali? Bom, como a Europa se sentia a senhora do mundo, ela passou então de pensar, a agir da seguinte forma. Bom, se eu sou o povo mais evoluído, cabe a mim, Europa, civilizar esses bárbaros. E, óbvio, cobrar um valor altíssimo por isso, e roubar, e furtar, e saquear as riquezas desses territórios colonizados. E assim ela o fez. E como a Europa estava muito em efervescência, não apenas de capital, mas também de aspectos culturais, já que estavam bebendo de diversas fontes,
eles começaram a reproduzir isso no que ficou conhecido como um movimento estético, a Arte Nouveau. Essa Arte Nouveau é um movimento que vai desde a construção de grandes edifícios, utilizando características da arquitetura desses países neocolonizados, a apossar-se de patrimônio artístico-cultural desses lugares e trazerem, ou melhor, que eu não estou na Europa, né? E levarem para os principais museus da Europa. Não à toa, se vocês tiverem oportunidade de conhecer o Museu Britânico, o Louvre, vocês vão conhecer nesses museus, o Britânico, óbvio, em Londres, o Louvre em Paris, mas existem outros tantos, o Museu de Nova York. Vocês vão perceber, galera, que muito, mas muito do acervo desses museus são patrimônios retirados de outras culturas. Os governos acabavam pegando esses patrimônios e, é interessante, e tiravam de seu povo originário e levavam para a Europa, já que acreditavam que a Europa era o centro do mundo, o centro civilizado do mundo, que precisava e que saberia guardar isso com muito mais sabedoria e com muito melhor uso do que os seus povos proprietários. Então, nesse contexto, houve um saque não apenas das riquezas materiais desses povos, mas também das riquezas culturais. Vamos ao próximo slide, ou melhor, ao próximo tópico. Assim sendo, a antropologia, com o desenvolvimento das discussões científicas, abandonou seu caráter evolucionista e incorporou novas linhas teóricas de caráter funcionalista e estruturalista, mais apuradas e compreensivas. Tranquila participação especial dos cães, tá vendo? Parou, Sal, parou, Nietzsche. Galera, desculpa aí a participação especial dos meninos, não era agora não, mas eles se anteciparam. Bom, e para finalizar, eu gostaria apenas de amarrar um dos pontos. Deixa eu ver se me desconcentrei um pouco aqui. Beleza, voltando. Bom, para amarrar esses pontos, a antropologia evolucionista ela foi um modelo de estudo antropológico dentro de um determinado contexto. Na medida em que esse valor evolucionista ele começa a ser questionado, ele começa a ser questionado por todas as ciências, ele começa a perder espaço. E ele vai dar espaço para o nosso conteúdo da próxima aula, que são a antropologia funcionalista e a antropologia estruturalista. Mas, apenas para vocês refletirem, até porque a gente vai aprofundar isso lá na frente, o termo evolucionista vem de toda uma discussão biológica que estava em voga, ou seja, que estava sendo feita ali na Europa, fruto das teorias propostas pelo biólogo Charles Darwin em seu livro, em seu clássico A Origem das Espécies, em que ele dizia que as espécies que melhor se adaptam às mudanças são aquelas espécies que sobrevivem para evoluir. Ou seja, que os fracos, que os que não se adaptam, acabam desaparecendo. Então, nessa categoria, esses conceitos que estavam aplicados à biologia foram retirados de seu contexto original e incorporados, de certa forma, ao modelo das ciências humanas e sociais e começaram a gerar esse tipo de preconceito. Preconceito legitimado pela ciência da época, fruto da crença de que os europeus, por seu modelo civilizacional, era mais importante, melhor, mais desenvolvido do que os outros povos. Então, esse conceito de antropologia evolucionista acaba estabelecendo um diálogo ali com a biologia de Charles Darwin. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Dá uma lida novamente nesse material. Se ficou alguma dúvida, anota no caderno. Daqui a 15 dias a gente vai ter live para tirar. 15 dias? Não, 3 semanas. A gente vai ter live para tirar dúvidas.
Então, se te ficou alguma dúvida, anota, a gente vai esclarecer. Se não, eu vou parando por aqui. Como eu prometi, o vídeo seria bem mais curto. Eu tentei imensamente, mas 30 minutos. Talvez o próximo seja um pouco mais curto, mas independente do tempo, galera, o objetivo é o entendimento de vocês. Não adianta a gente correr. A gente precisa ir no tempo que vocês consigam compreender, porque é importantíssimo que vocês entendam todas essas discussões. Se ficou alguma dúvida, vou lembrar mais uma vez. Anota que a gente vai tirar. Beleza? No mais, um forte abraço, galera, e tchau. Tchau.